Aqui quem fala é Daniela de Alcântara. Eu sou do meu amado e eu desejo que a graça e a paz do amado das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida nesse momento. Eu estou um pouco rouca hoje, no momento que eu estou gravando esse devocional. Eu gritei muito nesse dia de hoje. Meu filho foi jogar basquete e eu, como uma boa mãe torcedora, gastei todas as minhas cordas vocais lá. Então, se a minha voz falhar hoje, se ela tiver um pouco mais grossa do que o habitual, não se preocupe. A garganta tá doendo um pouco, mas eu tô aqui para gravar o devocional e postar no dia certo dele sair aí para você. Vamos lá, falar sobre dinheiro. Realmente não é fácil, normalmente é um tabu, porque no nosso meio cristão existem vários mitos. Um deles é de que se você fala sobre dinheiro, você está defendendo a teologia da prosperidade. Isso não é verdade. Se você fala de dinheiro, você só pensa em dinheiro e ele virou seu Deus. E isso também não é verdade. O Senhor Deus é o nosso Pai que está no céu e que nos manda recursos todos os dias, sendo em dinheiro, sendo em comida, sendo em roupa, sendo em trabalho ou não. Ele nos sustenta, Ele provê, Ele é um Deus provedor. E aí, nós precisamos entender como é que esse Pai quer que a gente lide com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Sejam esses recursos poucos aos seus olhos, sejam esses recursos muitos aos olhos de outras pessoas. Aqui, o nosso intuito de fazer um devocional a respeito de finanças é entender o que a Bíblia diz sobre isso e qual é a forma mais adequada de nós tratarmos o dinheiro. E aí, primeira coisa que a gente precisa entender, nós já falamos semana passada, é que a nossa intimidade com Deus vai refletir nas nossas atitudes, ela deve refletir nas nossas atitudes. E a segunda coisa que nós vamos falar, inclusive atitudes financeiras, de uma vida financeira saudável, honrada, abençoadora, galardeadora, não é verdade? E hoje nós estaremos falando aqui de uma outra situação não menos importante do que a sua intimidade e o reflexo da sua intimidade na sua vida financeira, sua intimidade com Deus e a sua vida financeira. Nós estaremos falando de redenção. Esse assunto vai render. Não se preocupe. Nós vamos começar a falar a respeito de redenção. O que é redenção? Você sabe o que é redenção? Então, se você não sabe, eu vou te mostrar o que está escrito lá em Levítico, capítulo 25. Eu sugiro que você leia o capítulo todo. Talvez numa versão com a linguagem mais fácil, a minha é NVI, para você entender, porque em Levítico a Bíblia começa a trazer o conceito de resgate e de redenção. E para termos uma vida financeira que honre o nome, que glorifique o nome de Deus, nós precisamos entender o conceito de redenção e de resgate. Eu vou ler só um trechinho, depois você pode ler o capítulo todo, Levítico, livro de Levítico, capítulo 25, para você entender melhor tanto esse quanto os próximos devocionais. Levítico capítulo 25, versículo 47 a 49 e o versículo 52 e 53. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer, e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Se restarem apenas poucos anos até o jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele.
A leitura do Antigo Testamento muitas vezes nos traz muita confusão, é uma época de uma cultura muito diferente, muito rebuscada, né, digamos assim, e a gente fica realmente meio confuso em relação a isso. Mas o que você precisa entender, basicamente aqui do capítulo 25, é que existia o ano de jubileu, o ano do jubileu naquela época, e o direito à redenção, o direito do resgate, né? A redenção nada mais é do que o resgate de uma propriedade. Por exemplo, quem não conseguia honrar uma dívida, o devedor se tornaria escravo de quem ele devia. Era comum naquela época, quando você não conseguia honrar uma dívida, pagar uma dívida, você oferecer a si mesmo ou até os seus filhos como escravos de quem você estava devendo para poder pagar aquela dívida. Lembra as brincadeiras que a gente faz hoje em dia, quando a gente vai... Aquela brincadeira que a gente faz hoje em dia, quando a gente vai num restaurante, e aí a gente brinca falando assim, eu tô sem dinheiro, vou me oferecer para lavar as louças. É quase que... Eu posso dizer que é quase que originário dessa lei lá do Antigo Testamento. Porque se você não conseguiria pagar uma dívida, você deveria se oferecer como escravo daquela pessoa que te forneceu o serviço, né? No caso, te forneceu a propriedade, o dinheiro, enfim, alguma coisa, algum bem que você comprou dela. Então, caberia... O que é a lei da redenção? O que é o resgate, né? Esse resgate que eu estou falando. Cabe a um parente próximo pagar a dívida para libertar o devedor. É isso que eu acabei de ler aqui. O versículo 48 disse que o devedor manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender para pagar a dívida. Ou seja, ele está lá como escravo, mas ele não foi feito para ser escravo. Minha querida, isso é muito importante. Nós não fomos feitos para sermos escravos. Nós temos o direito de resgate. E no nosso caso, esse resgate já foi pago por Cristo, na cruz, pelo sangue derramado de Jesus. Naquela época, mesmo que a pessoa se vendesse para pagar a dívida, ela continuava com o mesmo direito, o direito de ter alguém que viesse e pagasse essa dívida por ela. O que ia acontecer na redenção? Um parente viria, né? Um parente vem, paga a minha dívida, suponhamos que eu estou devendo para Maria. E aí Maria, eu me ofereci como escravo de Maria para poder pagar essa dívida. Suponhamos que um tio meu, sei lá, José veio e pagou a minha dívida. Só que eu fico escrava de José. E aí, o que acontece nessa história? Dani, mas aí você acabou de falar que a gente não nasceu para ser escravo? Sim, aí é que entra a história do ano do jubileu. Porque eu serei escrava desse tio. O versículo 53 garante que o meu Senhor não pode dominar impiedosamente sobre mim. E aí você imagina, se eu sou escrava de Maria, Maria pode, como minha senhora, me tratar da forma como ela quiser. Mas se um tio, um parente meu me resgata, eu sou tratada como uma funcionária, uma escrava, mas eu vou ser tratada muito melhor. É o mesmo que Cristo fez por nós. Nós éramos devedores. E Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. E agora nós somos filhos amados do Pai. Continuamos aqui, continuamos com a possibilidade de pecar, mas somos livres da dívida. Livres. E isso precisa refletir na nossa vida financeira. Eu preciso entender que há um jeito de resolver as coisas, que há um resgatador, que há esperança, que vai haver uma situação melhor onde eu possa simplesmente, onde eu não possa simplesmente achar que não devo mais, mas eu posso confiar naquele que me resgatou. Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, para pagar a nossa dívida. Ele muito mais fará por cada um de nós, para
que o nome dele seja glorificado. Dani, o que tem a ver o ano do jubileu nessa história? O ano do jubileu era uma forma que Deus garantia de que em determinada época, acho que era no 50º, ou seja, de 50 em 50 anos, todas as pessoas que eram escravas, elas seriam perdoadas de suas dívidas e elas seriam libertas, mesmo sem ter condições de pagar. Então, quando um resgatador vem e me faz a redenção, com base no Velho Testamento, eu vou ser servo do meu resgatador, do meu familiar. E o meu familiar vai tratar a mim com amor, cuidado e dignidade, porque há amor nessa relação. Isso é a redenção. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Quem mesmo que deu a redenção por nós? Jesus Cristo, Deus e Pai. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não fala algumas bênçãos, não fala algumas bênçãos, falam todas. Só que isso eu estou lendo versículo 3 e 4, só que a continuidade do versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Querida e querido, Deus nos escolheu e nos deu a redenção em amor para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então não dá para a gente ter uma vida financeira que não glorifique o nome do Senhor. E uma vida financeira que glorifique o nome de Deus não é uma vida financeira com vários dígitos na sua conta bancária. É uma vida financeira de acordo com a vontade dele e de acordo com o que ele coloca nas suas mãos. Para que você, sim, faça com santidade e a maneira mais irrepreensível possível de honestidade o tratamento adequado que ele quer dos recursos que ele te dá. Como é que anda a sua casa? Eu estava limpando a cozinha com meu filho hoje e aí eu peguei alguns vidros assim que estavam numa prateleira e falei assim: ó, tem que limpar isso aqui, tá grudado de gordura. Aí ele fez assim, adolescente, né, uma carinha meio tipo, ah, tá bom. E aí eu falei: filho, nós temos que tratar bem os recursos que nós recebemos do Senhor. Tem lá um vidro de farinha, um vidro de bisco, um vidro de bolacha. E eu falei: isso aqui é pouco, às vezes, diante dos nossos olhos, mas é o pouco que Deus tem nos dado. É nele que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nesse pouco e no muito. É assim que nós vamos fazer para que possamos... não é que a gente precisa provar que a gente acredita na redenção, mas, poxa vida, eu fui resgatado por uma dívida impagável. Eu não conseguiria honrar essa dívida. E o próprio Deus colocou o seu Filho como redentor da minha vida. Então eu definitivamente preciso ser escravo dele para ter liberdade. Só Deus faz essas coisas, né? Faz a gente escravo para ser livre. Porque é assim o conceito de redenção. É um resgate de uma propriedade. E nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Devemos agir assim em respeito ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Afinal, se há amor, isso é redenção. E Jesus nos trouxe a redenção. Use isso também na sua vida financeira. Nós éramos escravos. Agora somos livres porque fomos resgatados por uma dívida impagável. Devemos agir como? Como ingratos?
que continuamos escravos e por isso vamos ficar emburradas? Ou devemos agir como escravos do Senhor, que fazem multiplicar o tesouro dele, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como é que você tem tratado sua vida financeira? Com o conceito de redenção? Ou com o conceito que, afinal de contas, Deus não gosta de você porque não te dá o que você pediu? Ou porque você fez alguma coisa muito feia e Ele está te castigando? A redenção está aí. Como é que você acredita nela? Vamos orar? Pai Celeste, bondoso, Pai Santo, nós declaramos que o Senhor é santo, 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 digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, através do seu Filho Jesus, nos resgatou como propriedade exclusiva do Senhor. Eu acho que não há honra maior, Pai, do que sermos resgatados pelo dono de todas as coisas, pelo Criador. Muito obrigado porque o Senhor veio e nos tirou de uma situação onde éramos escravos do pecado e agora nos colocou como escravos do Senhor em liberdade. Não fomos feitos para sermos escravos de outra pessoa, Pai, de ninguém, muito menos das nossas finanças. Não queremos, Pai, em nome de Jesus, desonrar o Teu nome com as nossas finanças. No pouco, no médio ou no muito, que nós possamos honrá-lo, Deus, com o nosso nome, com as nossas contas, com os nossos boletos, com os nossos recursos, com o vidrinho de farinha e de hibisco e até com uma plantação, Senhor, de hibisco, se o Senhor colocar nas nossas mãos. Eu peço, Deus, que o Senhor nos livre do mal, nos perdoe, porque até aqui quantas vezes nós temos negligenciado esse conceito de que fomos resgatados como propriedade do Senhor. O Senhor não nos quer escravos, não nos quis escravos, o Senhor foi lá e derramou o sangue do Teu Filho, Pai, para que fôssemos comprados por preço de sangue. Que nós possamos entender o nosso lugar e sermos mordomos do Rei, que é o Senhor. Eu peço em nome de Jesus que se alguma coisa que fizemos abriu brecha, Deus, para que a nossa vida financeira desonrasse o Senhor, eu peço que toda brecha que foi aberta seja fechada pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E na autoridade do Seu Filho amado, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento, que amplie os nossos recursos, não somente os nossos, mas dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, para que o Seu nome não seja mais envergonhado. E a partir de mim, a partir de nós, Deus, que estamos ouvindo esse devocional, a nossa próxima geração seja uma geração abençoada e abençoadora, cheia da presença do Teu Espírito Santo, cheia de misericórdia, de piedade, para que possamos refletir a Tua glória e as pessoas olharem para nós e reconhecerem que há um Deus no céu que comanda todas as coisas, que nos protege, nos guarda, e elas podem ver isso nitidamente em nós. Que a nossa boca declare e bendiga o Teu santo nome, não como murmuradoras, não como murmuradores de coisas difíceis e tempos difíceis. Eu proclamo também, Senhor, que nossa boca será boca de bênção, boca de profetizar vitórias, de agradecer os Teus grandes feitos, que o nosso país seja erguido, Senhor, não para corrupção, mas seja erguido para a Tua honra e para a Tua glória, e que nós possamos grandemente, falar grandemente, Deus, dos grandes feitos que o Senhor tem
realizado em nossas vidas, em nosso país, em nossa terra. Que haja fertilidade em nossas casas, que haja prosperidade em nossos lares, que não haja desperdício na nossa geladeira, na nossa despensa, que haja responsabilidade, que o Senhor possa levantar homens e mulheres tementes ao Senhor, que organizam as suas próprias casas, independente dos recursos que têm, que são galardeadores dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Para tantos outros, Pai. É o que te peço, nos livre do mal, daquele que veio roubar, matar e destruir, que ele não devore nada em nossos lares, principalmente a nossa mente. Em nome de Jesus, eu peço, agradeço e glorifico o seu nome. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, para o seu coração.